trouxe, aqui me recebe, dizer da minha satisfação de estar aqui, mais uma vez, com a oportunidade de trabalhar. E na noite de hoje, eu queria compartilhar com os senhores e com as senhoras a minha chegada numa casa espírita, se me permite, né? Porque eu, de formação católica, minha família toda católica, ainda todos católicos, logo se vê que ninguém muda ninguém, né? Cheguei à casa espírita numa situação de profunda dor. Eu acho que a maioria de nós, né? Profunda dor. E aí, quando eu cheguei a uma casa espírita, me deparei com palavras como essa que nós ouvimos hoje. Alguém falando de Jesus. Eu comecei a pensar, afinal de contas, quem é esse Jesus? Não é? Porque eu conhecia Jesus. Eu tinha uma ideia de quem era Jesus. Para mim, Jesus era um espírito de luz, bondoso, amoroso, mas eu não imaginava vir encontrar Jesus dentro de uma casa espírita. Talvez até por preconceito ou por desconhecimento, eu fiquei, de uma certa forma, um pouco assustado, falando-se de Jesus dentro de uma casa espírita. E aí então, meus amigos, quando eu tive a oportunidade de conhecer a doutrina propriamente dita, né, eu conheci um outro Jesus, né? Um Jesus amoroso, um Jesus bondoso, um Jesus que está presente, né? Que eu conhecia como sendo parte de uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que estava lá para julgar os vivos e os mortos. O Jesus que, pela sua misericórdia, ao final, ainda que você falhasse, poderia se restabelecer pela fé. Esse era o Jesus que eu conheci. Mas quando alguém me apresentou o livro dos Espíritos, e foi uma senhora, Dorivanisa, que está lá no mundo espiritual, partiu ano passado, e ela me entregou o livro e falou: filho, as respostas estão aqui. E então eu peguei aquele livro, este livro que está aqui, comecei a ler, procurar entender, porque ela disse: olha, não basta ler, é preciso estudar. E comecei a estudar esse livro, e lá na pergunta 625, quando Allan Kardec pergunta aos nossos irmãos espirituais qual é o modelo e guia a ser seguido, a resposta é Jesus. Então eu passei a conhecer um Jesus que era guia e modelo. Guia a ser seguido, modelo a ser copiado. E aí então comecei a compreender muito daqueles ensinamentos que até então eu não compreendia. Aceitava, eu particularmente, aceitava, mas não compreendia ao todo. Como poderia alguém que não conheceu Jesus ser salvo, se a salvação se dá pelas obras? Como eu poderia compreender as palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que sofrem? Como poderíamos compreender, dar a outra face, perdoar 70 vezes 7? Quem são minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ou seja, havia muita controvérsia nesse ensinamento que eu não conseguia compreender. Mas quando eu chego a uma casa espírita e vejo alguém falando de Jesus, eu comecei a compreender esse Jesus bondoso, esse Jesus amoroso, mas um Jesus, um espírito crístico, não um aspecto salvador propriamente dito, né? Um espírito que veio através da humildade para nos dar o seu exemplo. E quando nós vemos as obras, em especial as obras de Chico Xavier, e nós vemos lá Caminho da Luz, já falamos aqui sobre essa obra extraordinária, nós vemos que Emmanuel coloca Jesus como um espírito crístico, que se reuniu antes da formação da terra. Ele diz que houveram duas reuniões. A primeira, antes da formação da orbe, né? Onde aquela nebulosa solar se desprende
para a formação dessa massa incandescente que nós conhecemos na Terra. E que Jesus já estava presente nesse processo, que Jesus já acompanhou ao lado de outros espíritos crísticos a formação da Terra. Acompanhou o processo de resfriamento daquela nebulosa através dos séculos, para que então tivéssemos a água, e quando tivemos a água, tivemos a vida. Assim pensavam os gregos já passaram: se há água, a vida. Vimos então, meus amigos, no livro A Gênese de Kardec, que os 7 dias da criação, propriamente dito, não são 7 dias de 24 horas, mas períodos de tempo, milênios, até a construção da terra como a temos hoje. E que Jesus participou desse processo desde o início, das primeiras criações, das primeiras células, das reproduções sexuadas, da formação das espécies, num processo contínuo de evolução que vivemos até hoje. E aí então alguém poderia perguntar: e Adão? Pergunta 51 do Livro dos Espíritos. Adão foi o primeiro habitante da ordem humana? A resposta: não. Adão representa, bem na verdade, uma raça, a raça adâmica, a raça que veio de uma outra ordem, porque Jesus também nos asseverou: há muitas moradas na casa de meu Pai. E essa ordem trouxe para a terra espíritos exilados, os capelinos, que tiveram a possibilidade de, no momento oportuno, habitar em corpos que conhecemos hoje. Saímos então daquele primeiro plano primitivo para o processo de provas e expiações que estamos tendo hoje. O que nós queremos dizer, meus amigos, é que o processo de criação se deu no decorrer dos milênios. E aí então nós vamos contestar a Bíblia? Não. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 1, ele diz: não vim instruir a lei, nem os profetas. No entanto, precisamos compreender e interpretar, não só da forma literal, mas compreendermos que isso faz parte de um processo. De um processo de evolução que, segundo Emmanuel, na segunda reunião desses espíritos crísticos, delibera sobre a chegada de Jesus na Terra. E esses capelinos nos ajudam, porque vieram 4 grandes raças: os hindus, os egípcios, os arianos e os hebreus. Os hindus até hoje lá fechados em castas. Os egípcios, com toda a sua tecnologia, que está lá até hoje, já tiveram a oportunidade de retomar. Os arianos, que se espalharam pelo mundo, misturando-se com os terráqueos, que estão aqui até hoje. E os hebreus, aqueles que tinham um Deus único. E é nesse povo que vem Jesus. Inicialmente, a primeira revelação, meus amigos, a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, lei do talião, código de Hammurabi, para o homem daquela época. Ou seja, a necessidade de se estabelecer pela lei a justiça. Mas a segunda revelação, que é Jesus, preparada no plano espiritual, veio acontecer também no decorrer dos séculos. Profetas vieram proclamando a chamada do Cristo, a chegada do Cristo. Vieram também os gregos à época, vieram os romanos, até que há 2000 anos chega na Palestina o nosso querido Mestre Jesus. E os judeus não esperavam, porque acreditavam na chegada do Messias, no Salvador, mas esperavam uma carruagem. Mas ele veio na estrebaria, ele veio na manjedoura, dar o exemplo da humildade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, meus amigos, Allan Kardec nos assevera
que nós podemos dividir o Evangelho em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, se ele nasceu em Belém, se ele nasceu em Nazaré, se ele era filho deste ou daquele, as predições, as palavras, os milagres. Mas o 5º fundamento é inatacável: o ensinamento moral do Cristo. Esse nós não podemos contestar. E é sobre esse ensinamento moral, meus amigos, que nós gostaríamos de refletir um pouco nesta noite. Porque, da mesma forma como eu cheguei à casa espírita, à procura de uma solução, porque eu queria resolver o meu problema, porque eu não entendia como a dor tinha se estabelecido em mim, porque eu não entendia os desígnios de Deus. Muitas vezes nós queremos coisas que, ao invés de nos ajudar, podem até nos atrapalhar, não é? E Jesus então veio dar aquele ensinamento do amar ao próximo, do perdão, da caridade e essencialmente da fé. Mas a fé, meus amigos, a fé robusta, a fé raciocinada, a fé como nós vemos no Evangelho daquela mulher hemorroíça que sabia que se tocasse a veste de Jesus, seria curada. A fé que remove montanhas, a fé de acreditar naquilo que não se vê, na fé de compreender que nós precisamos ter aquilo que merecemos. Esses dias eu estava assistindo uma palestra do nosso querido José Carlos de Luca, e aí então ele conta um episódio muito interessante que eu me permito retransmitir aqui, que o irmão chega até ele e diz: olha, De Luca, faz 1 ano que eu venho aqui na casa espírita e não melhoro. E ele pensou: de fato, eu conheço esse cidadão, já há 1 ano que ele está vindo aqui. Nesse instante chega uma entidade junto a ele e diz: olha, pergunte ao irmão, o que ele faria se fosse curado? Ele tinha um problema gástrico. Ele diz: se eu fosse curado, eu já ia sair daqui e ia roubar. Então logo se percebeu que aquela doença era algo que ele precisava. Ou seja, é algo que tinha se estabelecido para a sua própria reformulação moral. Assim aconteceu comigo. Como a Maria do Carmo disse, não sei em que circunstâncias nós nos encontramos no mundo espiritual, será o que fizemos em outras encarnações. Que sim, nós acreditamos que houveram outras encarnações. Estamos aqui por reparar os nossos erros. Estamos aqui num processo de aprendizagem contínua, uma evolução permanente, assim como a Terra vem sofrendo esse processo de evolução, não é? Estamos aqui no sentido de aprender. E muitas vezes a dor é esse instrumento de transformação que nos traz até aqui. Semana passada uma pessoa me procurou e diz: olha, a gente vem aqui, assiste a palestra, toma um passe, e daí? Irmã, daí é com você. A transformação é com você. A reforma é sua. A casa ajuda. A casa é o analgésico, mas o antibiótico está dentro de você. E é isso que Jesus veio nos asseverar. Jesus curou, nem todos, e todos aqueles que ele curou já se foram. Mas ele asseverou: sou médico de almas. Isso também ele disse aos apóstolos quando se aproximaram deles: olha, eram pescadores de peixes, agora pescam almas. Meus amigos, precisamos compreender de fato o que estamos fazendo aqui. E isso eu tive a oportunidade de aprender. Aprender a aceitar que situações difíceis que se impõem nas nossas vidas, como também foi falado antecipadamente, muitas vezes uma perda de um ente querido, o que vamos fazer? Não é? Ainda bem que nós temos a doutrina consoladora que nos fala da imortalidade da alma, que vamos reencontrar num determinado momento. Quando acontece alguma adversidade nas nossas vidas, fecham-se portas, abrem-se outras.
Não adianta reclamar. É preciso arregaçar as mangas e continuar trabalhando. Foi Jesus que nos asseverou do perdão. E nós sabemos perdoar. Quantas vezes, quando Simão pergunta a ele: mestre, devo perdoar 7 vezes? Diz ele: não, 70 vezes 7. O perdão é um instrumento de transformação interna dentro de nós. É necessário para a limpeza da nossa alma, porque muitas vezes quando a alma adoece, o corpo apresenta a doença também. A dor do corpo não é mais na verdade que a alma que já se estabeleceu. E quando não praticamos o perdão, principalmente daqueles que estão junto de nós, nós ficamos num processo, num círculo vicioso, porque sabemos que a vida continua no mundo espiritual. Sabemos que vamos desencarnar, vamos chegar do lado de lá e vamos nos defrontar com que talvez aqueles fossem os nossos inimigos. E precisamos reparar esses erros. Meus amigos, muitas vezes estamos aqui em provas. Estamos aqui para aprender. Eu propriamente digo por mim, estou aqui hoje falando de Jesus, mas quem sabe lá no passado não blasfemei o nome de Jesus, não critiquei, não ignorei, e agora tenho que estar aqui presente para falar daquilo que de fato realmente interessa para todos nós. Queridos irmãos, nós estamos em processo, todos nós, em processo de aprendizado. A doutrina espírita é a terceira revelação. O próprio Jesus asseverou lá no Evangelho de João: eu rogarei ao Pai que enviará um outro Consolador, que ficará entre vós, amigo, e que hoje não compreendes. Porque Jesus falou em parábolas, porque aqueles homens não entendiam o que ele queria dizer. Mas a doutrina espírita veio descortinar esse véu. Veio nos apresentar a imortalidade da alma, que o homem já conhecia, a bem da verdade. Muitas religiões antigas tinham esse conhecimento. Os egípcios, por exemplo, estão lá, as pirâmides, culto à imortalidade, não é? Veio nos apresentar a reencarnação, que muitas religiões também já conheciam. A própria Igreja Católica professou a reencarnação durante muitos anos. A reencarnação como um instrumento de reparação divina, um instrumento da misericórdia de Deus, de justiça. Porque a reencarnação, meus amigos, é a possibilidade da nossa reparação. No livro Céu e Inferno, nós temos lá, para quem quer ver, o Código Penal da vida futura. Aquilo que fazemos aqui, necessariamente temos que reparar. E ele ainda esclarece que o primeiro passo é o arrependimento. Aprender que estamos aqui num processo de evolução, que erramos, porque errar faz parte desse processo. Tem alguém aqui que não errou? Ninguém. Não é? Ou seja, errar faz parte desse processo, mas reconhecer o erro é o primeiro passo da sua transformação. Eu errei. Não é? Nós vemos no livro Voltei, no livro do irmão Jacó, uma passagem muito interessante, em que após o desencarne, uma caravana de espíritos é levada ao plano espiritual. E quando eles chegam na divisa da região umbralina com a região celeste, há uma ponte iluminada, está lá no livro, né? Então aqueles benfeitores que acompanham a caravana dizem aos espíritos que estão junto, comandadas por Bezerra de Menezes: vamos nos manter em oração. Estamos deixando a região umbralina para atender uma região celeste. E um daqueles que estão na caravana se desespera e começa a dizer: eu não mereço, eu não posso passar, eu matei alguém. E aí então os benfeitores espirituais esclarecem a ele: de fato, ele havia cometido um erro grave nessa encarnação, mas durante 30 anos ele acabará trabalhando pela sua reforma e pela sua melhora. Pois o próprio Jesus asseverou que o amor cobre uma multidão de pecados. E diz a ele: se tu vais passar, é porque tem méritos. Não importa o que nós já fizemos, como diz o nosso querido Chico, mas fazer um novo final.
O que nós podemos construir daqui para diante? O que nós podemos melhorar nas nossas vidas sem o objetivo de chegar à santidade? Porque ninguém, penso que ninguém que aqui está encarnado está na condição da santidade. Eu digo por mim, eu não estou. Estou aprendendo. Aprendendo inclusive com os meus erros, com as minhas quedas. Cheguei hoje nessa casa pedindo ajuda. Sentei ali no banquinho, ouvi a prece e recebi a ajuda que eu necessitava. Todos nós. Porque nem sempre a gente está bem. Nem sempre a gente tem dias que a gente pode dizer, olha, hoje deu tudo certo. Hoje deu tudo certo e tem inércia, né? Então nós estamos aqui em busca de alimento. Em busca de alimento para o espírito. Em busca de alimento para a alma. Fortalecer a nossa espiritualidade. Aprender com Jesus, meus amigos. Porque Ele é o nosso modelo e guia. É o modelo a ser seguido. Não é? E nós aprendemos com Ele a todo tempo, através da humildade, através dos pequenos gestos, como a própria Maria do Carmo asseverou aqui. Não é? Aprender que o processo de evolução se dá a cada dia. Aprender que nós vamos chegar num momento que nós vamos desencarnar, que todos vamos. Se tem alguém aqui que não vai, eu não acredito. Vamos chegar no mundo espiritual, e em que condição nós vamos chegar lá? Como disse a Maria Regina da outra vez, o que vamos levar na nossa sacolinha? Como é que nós vamos chegar lá? Quais são os nossos méritos que vão advogar ao nosso favor? Quando nós vemos que Jesus iria julgar, não, meus amigos. A justiça está dentro de nós. Quem advogará ao nosso favor? Somos nós mesmos. O que fizemos de bom? O que pudermos contribuir? Quando nós vemos situações como essas, de pessoas que se dispõem a auxiliar pela caridade às demais, elas estão fazendo não pelas outras, mas por si próprias. O Espiritismo nos fala, fora da caridade não há salvação. É porque quando estamos imbuídos da caridade, o nosso pensamento, a nossa sintonia está ligada ao alto. Ou seja, desvinculamos aqueles pensamentos negativos, aquelas energias negativas. Quando nós estamos aqui, nós estamos recebendo esses pensamentos positivos, essas energias positivas que nos restabelecem, que nos fortificam. Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui. E como a Maria do Carmo disse logo no começo, ainda bem que escolhemos estar aqui. Porque temos o livre-arbítrio. Podemos errar como o filho pródigo errou. Quando ele chega ao pai, ele diz, pai, dá a minha parte, que eu desejo partir. O pai, é difícil, mas o pai concedeu. E ele foi embora. Ele foi e gastou tudo aquilo que ele possuía, até chegar no momento em que ele se encontrava junto dos porcos, e pensou, na casa do meu pai, eu era muito bem tratado. Se arrependeu, reconheceu o seu erro, resolveu retornar. E aquele pai bondoso e amoroso o acolheu pela misericórdia de Deus. O próprio Jesus nos asseverou, nenhuma das minhas ovelhas vai se desgarrar. Mas há uma passagem interessante ainda nessa parábola, que é o irmão, aquele que ficou. Emmanuel tem uma passagem muito interessante que faz uma referência ao irmão, mas eu estive aqui junto de ti o tempo todo, e a ele agora você vai matar o novilho cevado, não é? E aí, então esse estava morto e ressuscitou. É pensar que não podemos ser egoístas em relação às situações ao próximo. Meus amigos, o grande ensinamento que eu recebi e compartilho com vocês hoje na doutrina espírita é o ensinamento que Jesus nos deixou, não é? É o ensinamento que ele nos falou da caridade. Ele não pediu para escalarmos o Everest, mas pediu para que amássemos uns aos outros. E é assim que nós vamos caminhar para um planeta de regeneração, não é?
e estamos às portas dele. Assim como a terra já se transformou de primitivo para provas e expiações, nós estamos agora no limiar de uma nova era. Numa era em que o próprio Jesus asseverou: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Porque aqueles que não tiverem condições morais de habitar esta orbe serão exilados. Façamos a nossa parte, reconheçamos a nossa pequenez, reconheçamos que estamos aqui para aprender, reconheçamos que estamos aqui um ao lado dos outros para um processo contínuo de evolução, que se muitas vezes caímos, temos a necessidade de reparação, e se vemos o outro caído, nos obrigamos a estender a mão. Parábola do bom samaritano, não é? Que está ali caído à beira do precipício, à beira daquele momento, e é acolhido, não é? Então, meus amigos, eu penso que esse é o grande ensinamento que Jesus quis nos deixar e que não foi compreendido àquela época. Não foi compreendido porque somos egoístas ainda, queremos as coisas do nosso jeito. Muitas vezes nos vitimizamos. Há uma passagem muito interessante do cego Bartimeu, que ele se achega a Jesus, e Jesus diz a ele: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Muitas vezes nós queremos nos vitimizar, e nós temos que trabalhar para a nossa melhora. Porque a salvação, aprendemos, é pelas obras, pelaquilo que fizemos, de que forma nós tratamos as coisas, como nós compreendemos a vida, como nós compreendemos a nossa realidade. Repito, e não vamos buscar a santidade, porque não vamos conseguir, não nesse momento. Ele ainda nos disse: vós sois deuses, mas ainda não estamos nesse momento. Nós estamos sim num momento de transição, um momento de evolução. Então, muitas vezes, quando a doença se estabelece, quando a dor se estabelece, não nos revoltemos, aceitemos aquela situação como uma prova, como um degrau que nos serve na nossa evolução. Certo dia, recebendo uma comunicação nesse sentido, e alguém falou: olha, é como um atleta que o tempo todo tem que estar se exercitando nos aparelhos para se melhorar, para se vencer ao mesmo tempo. Então a doutrina espírita veio justamente nos esclarecer isso. E Jesus não veio desmistificar o que tinha falado. Ao contrário, ele reconheceu tudo o que existia na anterioridade e asseverou: não vim destruir a lei, nem os profetas. E é por isso que eu digo, meus amigos, que nós precisamos entender as Escrituras Sagradas como uma obra-prima, mas precisamos compreender não no sentido literal do entendimento, mas precisamos daquele mais. Nós precisamos entender o que ele quis dizer naquele momento e aplicarmos esses ensinamentos. Então Jesus é de fato para todos nós esse grande ensinamento. E aí então eu comecei a compreender melhor que aquelas dores que eu sentia, que aquele momento de dificuldade que eu passei, que aquela situação em que eu enfrentei, foi que me ajudou a ser um homem melhor, um ser humano melhor, que me trouxe a transformação e diz: olha, é assim a vida, que não é aquele Jesus que ao mesmo tempo estava lá para julgar, mas que era o nosso modelo e exemplo, diz: olha, continue trabalhando, espere o seu momento, espere a sua oportunidade, exerça o trabalho, né, com humildade, exerça o trabalho com dedicação, qualquer que seja. Reconheça no irmão aquele que está ao seu lado, aquele que pode lhe auxiliar, porque a vida, meus amigos, ela é uma gangorra, ela dá muitas voltas, né? Por hora nós estamos por baixo, por hora nós estamos por cima, né? E nós precisamos aprender a estender a mão. Essa é a lei de causa e efeito que nós precisamos entender, né? Então, basicamente, meus amigos, o que eu gostaria de falar na noite de hoje, né,
E muitas vezes falamos do coração, né? Falamos do coração, porque muitas vezes não temos algo que esteja propriamente preparado, mas que nós falamos do nosso sentimento. Colocamos para fora o que vivemos, a nossa experiência. Talvez até para dar testemunho que sim, é possível a transformação interna. Porque esse é o grande chamado que a doutrina espírita nos faz. Quando nós chegamos a uma casa espírita, o grande convite que nós recebemos é o da nossa transformação. Nós podemos nos transformar. Eu não consigo modificar ninguém. Disse isso no começo. Lá na minha família todos continuam católicos e eu os respeito, e assim como eles também hoje me respeitam dentro da minha vocação religiosa, né? Mas não mudei ninguém, e nem tenho essa pretensão, porque isso não é possível. E muitas vezes nós queremos que o outro faça aquilo que nós achamos que é o correto, né? Mas será que isso é o melhor para ele? Será que é o momento que ele está passando? Será que é a oportunidade que ele está recebendo? Eu tive a oportunidade, eu trabalhei em São Paulo há alguns anos, trabalhava na rua Maria Paula, em frente à Federação Espírita Paulista. Passava do lado todos os dias e nunca parei para entrar. Não era meu momento, eu não estava preparado para aquilo. Mas a partir do momento que eu compreendi essa situação maior que é a vida, aí então as peças começaram a se encaixar e eu comecei a entender que o meu trabalho poderia me ajudar na minha própria transformação moral e intelectual. Queridos amigos, já caminhando para o final, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesta noite, porque é muito gratificante falar de Jesus. A mim, particularmente, muito gratificante. Porque eu conheci dentro da doutrina espírita, como disse aqui em breves minutos, um Jesus amoroso, um Jesus bondoso, mas um Jesus que foi modelo, que é guia, modelo a ser copiado, guia a ser seguido. E muitas vezes, no momento de dificuldade, de dor, eu fico pensando, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Como ele se comportaria? Não é? Para que pudesse agir da mesma forma. É evidente, meus amigos, que eu estou muito distante desse Jesus que eu conheço. Mas eu estou trabalhando na minha melhora. E isso sim é possível. É possível sair daqui e acreditar que sim, nós podemos melhorar a cada dia. Porque o processo da evolução, como nós vimos, ele não aconteceu em 7 dias. Ele veio no decorrer dos séculos. E a transformação também vai ocorrer conosco no decorrer do tempo. Nós também tivemos a oportunidade de falar aqui do nosso querido Emmanuel, a quem nós lemos alguns instantes, um trecho muito interessante do livro Sinal Verde. E quando nós vemos então a transformação que esse Espírito se dispôs a fazer, desde aquele senador romano orgulhoso, também nós já falamos aqui, até esse que hoje acompanha Chico Xavier, ou acompanhou Chico Xavier nessa última encarnação. Meus amigos, como se diz em espanhol, sim, é possível, né? Vamos trabalhar para que a gente possa melhorar, compreender, mudar aquilo que pode ser mudado e aceitar aquilo que não pode ser modificado. É uma lei estoica lá dos gregos antigos, né? E aí fica mais fácil a gente compreender com mais leveza a vida, né? Com mais leveza as dificuldades, com mais leveza os nossos problemas, com mais leveza os nossos inimigos, porque não é assim, não é? Então eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez a Maria do Carmo a oportunidade de estar aqui nesta noite, né? Agradecer também os benefícios que recebi aqui, sair recuperado e fortalecido, porque a gente precisa trabalhar assim, né? É como carregar a bateria, né? Dá uma carguinha, né? Às vezes dá uma carga rápida, às vezes dá uma carga lenta, né? Às vezes troca a bateria. Quando já está cansado, tem que trocar. Mas a possibilidade da gente se renovar. É isso que nós viemos buscar aqui, né? O milagre, meus amigos, está dentro de nós.
A transformação está dentro de nós, não é? Nós é que precisamos acreditar que é possível transformar e trabalhar sobre isso. Acreditar que tudo tem uma causa e, por consequência, um efeito. Se plantarmos o bem, vamos colher. No entanto, se desviarmos do trabalho, se desviarmos das leis divinas, somos obrigados a reparar. Eu posso sair daqui, pegar o meu carro, bater no carro de alguém, pedir desculpas pelo erro, mas vou ter que parar. Vou ter que parar. Não fosse assim, Deus não seria justo, Deus não seria misericordioso, Deus não seria Pai. É esse Deus que nós precisamos colocar nos nossos corações. Importante compreender Jesus não como aquele ser superior, aquele Espírito Cristo, o Salvador, mas um modelo para as nossas atividades, para as nossas jornadas. Foi isso, meus amigos, que eu aprendi na doutrina espírita. E foi muita surpresa para mim. Talvez por desinformação ou por preconceito, eu jamais imaginei encontrar esse Jesus. Eu jamais imaginei encontrar na doutrina espírita, pelo que eu conhecia antes, um Jesus com tamanha bondade como nós vemos hoje. E é só isso que nós precisamos entender. Me recordo de André Luiz, em uma das suas obras, em que uma das situações ele é chamado para uma palestra no mundo espiritual. E lá também tem palestra no mundo espiritual, a vida continua, né? E a vida é abundante no mundo espiritual. Quando Maria do Carmo fala da casa bonita, eu pensei logo no nosso lar, né? E aliás eu cheguei aqui e falei, nossa, nosso lar deve ser parecido, né? Eu quero ir para o nosso lar, né? Todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Pois é, talvez a gente merece, né? Porque o próprio André Luiz penou para chegar lá, né? E ele só foi reconhecido como cidadão de nosso lar depois que ele aceitou os seus erros. Lembre-se disso. Quando ele chega no mundo espiritual, ele chega na condição de suicídio involuntário, né? E ele diz, não, mas eu não sou suicida, eu não queria morrer. Quem falou que eu queria morrer? Né? E aí ele questiona o médico, Henrique de Luna, né? E ele disse, André, você chegou aqui numa situação deplorável. Tinha até sífilis. E aí então ele se envergonha, né? E começa a trabalhar. E ele vai procurando trabalho, porque ele queria ver a família, ele queria ver a mulher, a Zélia, né? No entanto, qual era a sua surpresa? Que quando ele chega na sua casa, depois de ter conhecido o mundo espiritual e ter recebido a oportunidade de chegar lá, a Zélia já tinha casado com outro. Tinha outro morando na casa dele, outro lá com as coisas dele. E aí ele fica assustado, né? E depois que ele compreende que aquele outro era aquele que estava acolhendo a família dele naquele momento em que ele havia partido, e ele chega reformado no mundo espiritual, aí sim ele é aceito como cidadão do nosso lar, né? Então veja que até no mundo espiritual a gente tem severos desafios. Nada é nosso, né? Nada. Nossos filhos, nosso carro, nossa casa, nada é nosso. Tudo é emprestado. Se fosse nosso, nós poderíamos levar. Mas como não é, fica por aqui, né? E aí então, meus amigos, gostaria de encerrar mais uma vez agradecendo a oportunidade a Maria do Carmo, que sempre gentilmente me cede esse espaço para que eu possa falar e aprender ao mesmo tempo. Obrigado a todos.